Graça e paz, amados irmãos, mais um domingo de louvor e adoração ao nosso soberano Deus, que estamos reunidos para aprender um pouco mais da sua palavra. Hoje nós vamos estar com a lição 7 da nossa escola bíblica dominical, que nos fala sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica na Epístola aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 14 ao versículo 19. E nós vamos estar fazendo uma reflexão, sobre essa separação que existia entre o homem e Deus antes da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, antes do seu sacrifício vicário ali naquela cruz. E vamos estar também vendo como isso mudou a partir daquele momento em que Jesus Cristo se sacrificou ali naquela cruz por nós, como nós podemos ter restabelecida essa nossa ligação vertical com o nosso Deus, assim como também Jesus Cristo, ele desfez essa separação horizontal ali que existia entre os homens antes da sua vinda, antes da sua morte. Então façamos a nossa leitura, vamos antes fazer uma oração ao nosso Deus para que ele esteja na condução da nossa lição e de todo o nosso culto, que tudo seja feito por e tão somente para a honra e glória do nosso soberano Deus. Oremos ao Senhor e depois faremos a nossa leitura bíblica. Senhor Deus, graça te damos, ó Pai, por mais um momento em que estamos reunidos na Tua presença, por mais uma oportunidade, Senhor, de aprendermos um pouco mais da Tua palavra, de recebermos os Teus ensinamentos, do entendimento, ó Deus, que nos será dado por meio do Teu Espírito. Senhor, vem estar conosco na condução do nosso culto, na condução de nossas vidas. Que tudo, ó Deus, seja feito por e tão somente para a honra e glória do Teu santo nome, e que seja recebido por Ti, ó Deus, em Teu altar o nosso culto de louvor e adoração. Vem estar conosco, ó Pai, vem estar mais uma vez te pedimos na condução de tudo que seja feito por nós nesta manhã e de toda a nossa vida, de todos os nossos dias. Te agradecemos por tudo, em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém. Bem, meus irmãos, então vamos fazer a nossa leitura bíblica. Epístola aos Efésios, capítulo 2, os versículos 14 a 19, a palavra do nosso Deus nos diz assim: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, e destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém, irmãos. Bem, então, como os irmãos devem ter acompanhado na leitura da nossa lição durante a semana, acredito que os irmãos tenham feito as leituras, as sugestões diárias de leitura bíblica, assim como a leitura também de nossa lição. Nós podemos perceber ali, na nossa lição, que o ensinamento que nos é trazido é exatamente esse ponto, em que Cristo ele fez essa nossa reconciliação com Deus. Ele retirou ali aquela muralha que existia entre o homem e Deus, que era a inimizade por conta da ira de Deus que recaía sobre a humanidade ali, por conta do pecado que havia sido trazido ao mundo ali por meio do primeiro homem, que era Adão. Então, quando Paulo ele faz essa analogia, que retirou a muralha, que era a inimizade, ele faz aqui uma analogia com a muralha de Jerusalém. Então, existia entre Deus e o homem essa barreira, essa muralha, existia essa separação vertical, onde nós não tínhamos esse acesso direto, não havia mais essa ligação da humanidade com Deus por conta do pecado, que era a inimizade que recaía sobre nós, a ira de Deus, porque Deus ele ama o pecador, mas Deus ele odeia o pecado, Deus abomina. Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus puro, então não poderia haver entre Deus e o homem essa aproximação juntamente com o pecado. Deus não poderia aceitar o nosso pecado, Deus não pode, ou ele estaria sendo
contrário ao que ele é, né? Então nós precisávamos ter essa reconciliação que nos foi trazida por meio de Jesus Cristo, por meio daquele sacrifício vicário que foi realizado ali por nosso Senhor. Como nós vimos ali, né, na Epístola de Gálatas, nós estávamos aqui condenados, estávamos em maldição, por conta de não cumprirmos, né, aquelas ordenanças que eram ali trazidas na lei mosaica. A lei mosaica que, como nós vimos, ela trazia ali 3 esferas, né? A lei mosaica ela tinha tanto a questão da lei moral, que de certa forma nós vivemos até hoje, né? A partir do momento em que nós recebemos ao nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, que nós somos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, somos alcançados pela graça. Então o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar em nós, e a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, nós passamos a viver uma vida de santificação diária, nós passamos a buscar viver diante de Deus de forma justa, de forma correta, de forma digna, em justiça diante de Deus. Nós não podemos mais viver abraçados com o pecado, nós não podemos mais viver uma vida ali em harmonia com o pecado, porque Deus não nos aceitará, né? Nós seremos rejeitados por Deus se nós sairmos da sua presença, e nós sabemos disso. Então essa lei, a lei moral, a parte moral ali da lei mosaica, nós trazemos não como forma de salvação, não como busca da nossa salvação, mas por conta dessa nossa busca de santificação diária, né? Porque como nós sabemos, muitos judeus ali, eles praticavam pura e tão somente, né, como um ritual. Eles não tinham mais aquele comprometimento, estavam fazendo por fazer. Se a lei mandava, então eu vou ser salvo se eu fizer. Eles acreditavam dessa forma. Então, se diz não matarás, não adulterarás, vamos fazer desse jeito que nós estamos salvos. Não farás para ti imagens, vamos fazer dessa forma que seremos salvos. E nós já entendemos que isso não é verdade. Nós devemos praticar esses preceitos trazidos ali na lei como forma de como complemento da nossa santificação diária, como a busca da nossa santificação diária, como forma de conduta do cristão, não como um sacrifício, porque automaticamente, se nós estamos em Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós passamos a fazer isso de forma natural. Nós passamos a ter uma conduta que busca uma vida justa, digna, correta diante de Deus de forma natural. Do contrário, nós não estamos vivendo na presença do Espírito, nós não estamos vivendo na presença do nosso Deus. Então, essa questão moral nós trazemos até hoje ainda nos nossos dias, e a esfera ali da lei, né, cerimonial, onde era ali praticado a circuncisão, onde era praticada ali aquela separação de alimentos, onde nem tudo poderia ser ingerido. Isso nós já não trazemos mais, né, nos nossos dias. Jesus Cristo ele tornou todos os alimentos puros. A circuncisão foi trazida ali para nós de forma muito clara de que ela não leva o homem à salvação. Não há necessidade de uma prática pura e tão somente física, realizada por mãos de homens para nos salvar. O que nos salva é o que vem, é a transformação, a mudança que vem do nosso interior, que é de dentro para fora. A mudança precisa ocorrer de dentro para fora no cristão, e não de fora para dentro. Não é o fato da circuncisão que vai nos fazer cristãos ou que vai nos tornar salvos, mas a mudança, o novo homem, a nova criatura que nós nos tornamos em Cristo Jesus é que proporciona essa nossa salvação. Nós somos justificados por meio da fé, e a partir do momento em que somos alcançados pela graça de Deus, somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, nós passamos a ser um novo homem, uma nova criatura, e é esse interior que precisa ser exposto em nosso exterior, essa mudança que precisa ser vivida em nossas vidas. É isso que precisa se tornar público, é isso que precisa ser a nossa prática diária. O que está em nosso coração é o que define o que nós somos. Se nós estamos com Cristo, se nós estamos vivendo com Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, isso se reflete em toda a nossa vida, em todos os âmbitos, em todas as esferas de nossas vidas. E ali também na lei mosaica nós tínhamos a esfera civil, né, que eram as questões, as relações ali entre os homens, que regia aquelas relações de matrimônio, as relações comerciais, as relações ali do convívio de um modo geral.
que hoje já não temos também dessa forma como era trazida ali para eles, né? Nós temos leis próprias e nós vivemos segundo essas regras. Então, Jesus Cristo, ele vem ali e nos traz esse ensinamento ali através da sua morte, né? Nós somos salvos e somos religados, nós temos essa ligação restabelecida, né? Essa ligação vertical é restabelecida ali pela morte de Jesus Cristo naquela cruz. E ele também faz entre nós aquela ligação horizontal, aquela separação que existia entre os homens deixa de existir, né? Aquela visão da separação entre judeus e gentios, ela deixa de existir, porque Jesus Cristo, ele nos fez um só em seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, nós somos a igreja de Cristo. Então, a partir do momento que Jesus Cristo assume o nosso lugar ali naquela cruz, a partir do momento em que ele se dá ali em sacrifício vivo, em substituição aos nossos pecados, nós somos restabelecidos, nós somos religados, reconectados com o nosso Deus, somos alcançados pela graça por meio da fé e temos ali restabelecido esse nosso elo de ligação, e a promessa feita ali a Abraão chega às nossas vidas, nos alcança. Nós somos feitos filhos da fé por meio de Cristo Jesus. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência do sacrifício, do verdadeiro sacrifício que foi feito ali naquela cruz por Cristo Jesus, de como Jesus Cristo sofreu e padeceu pelos nossos pecados. Jesus Cristo, que se fez homem, veio encarnado, se fez homem, nascido de mulher, como nós aprendemos ali na Epístola aos Gálatas, nascido de mulher não só no sentido de ter nascido de Maria, mas no sentido de que ele realmente se fez homem, ele se despiu da sua glória para estar aqui entre nós como homem, porém ele não se despiu da sua divindade, ele não deixou de ser Deus, mas ele se despiu ali da sua glória para cumprir a vontade de Deus Pai, para que nós fôssemos salvos, verdadeiramente salvos, todo aquele que cresce e o confessasse e o recebesse como Senhor e Salvador de sua vida, fosse alcançado pela promessa de vida eterna. Então nós temos essa redenção, nós temos essa religação, essa reconexão com o nosso Deus, né? Essa ligação vertical, né? A cruz, que nós sabemos, nos traz ali a horizontal, somos nós a humanidade, a vertical é a nossa ligação com o nosso Deus. Então Jesus Cristo, ele levou sobre si, ele se fez maldição, né? Porque, como nós vimos, todo aquele que não cumpria a lei se tornava maldito. Então todos nós éramos malditos porque estávamos no pecado, estávamos vivendo ali uma vida no pecado, e Jesus Cristo, ele carrega todo esse pecado, ele se faz maldito, morre naquela cruz que era considerado algo humilhante e uma maldição, né, entre os judeus, e loucura para os gentios. Então Jesus Cristo, ele vai e passa por tudo aquilo. Ele foi chicoteado, ele foi crucificado, ele carregou aquela cruz, ele padeceu todas aquelas dores por nós, para que nós pudéssemos ter essa salvação, para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça por meio da fé, para que nós pudéssemos ser justificados por meio da fé. Então nós precisamos viver com essa consciência de que Jesus Cristo passou por tudo aquilo para que nós pudéssemos ter esse elo restabelecido. E Deus, ele volta a olhar para nós de uma forma diferente. Deus, ele volta a nos ter como seus filhos, ele nos alcança pela sua graça e nós deixamos de ser ali alcançados por aquela inimizade que havia sido trazida ali por Adão, né, para o mundo, e passamos a ser agora alcançados pela graça em Cristo Jesus e feitos a igreja de Cristo. Então, se nós somos a igreja de Cristo, nós precisamos viver em amor, porque Deus é amor. E se Deus está em nós, nós vivemos em amor. Se o amor não está em nós, Deus não está em nós e nós não somos de Deus. Então, que o Senhor Deus esteja sempre conosco, que nós estejamos sempre trazendo aos nossos corações a lembrança do sacrifício que foi realizado por Jesus ali na cruz e a certeza
de que a prática de rituais ou o cumprimento da lei pura e tão somente não nos levará à salvação eterna. Nós precisamos viver uma vida diária de santificação, precisamos receber, precisamos crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e precisamos viver os ensinamentos que foram deixados por Ele, porque Ele, como Ele mesmo nos ensinou em sua palavra, Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Jesus Cristo foi aceito como sacrifício por nós, porque Ele se manteve santo e puro, porque Ele cumpriu todas as ordenanças ali trazidas pela lei, porque Ele esteve diante de Deus, mesmo na forma humana, Ele esteve santo, Ele permaneceu santo, Ele permaneceu vivendo pela justiça de Deus. Então nós precisamos ter também essa consciência e precisamos estar vivendo para Deus, por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados pela fé. Então nós não podemos abrir mão de uma vida de santidade. Nós não podemos abrir mão de uma vida com o Espírito Santo. Nós não podemos estar vivendo em pecado achando que Deus estará conosco, porque Deus, ele repudia o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas Deus não aceita o pecado. Então nós precisamos estar fugindo sempre da aparência do mal. Nós precisamos estar sempre vigilantes em oração, buscando esse fortalecimento no Senhor, para que esse elo entre nós e Deus não se rompa, não se quebre, para que nós não sejamos apartados da promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus esteja conosco, meus irmãos, e que nós possamos estar sempre meditando nas palavras do Senhor, buscando sempre os ensinamentos que Deus tem para nós em sua palavra. A sua escritura, ela é Deus falando conosco. Quando nós lemos a escritura do Senhor, nós estamos ouvindo Deus falando aos nossos corações. É a voz de Deus que está ali para que nós possamos ter as noções de vida que nós devemos ter, a prática diária que nós devemos estar realizando e o que Deus espera de nós e as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Que o Senhor Deus esteja conosco, que o nosso culto esteja sendo para a honra e glória do nosso Deus e que nós estejamos aqui verdadeiramente em espírito e em verdade para adorarmos ao nosso Senhor. Deus esteja conosco, meus irmãos. Um bom domingo a todos.